Olá pessoal, excelente início de semana para todos nós e boa tarde. Boa tarde. Empresário é vítima de tentativa de assalto ao entrar em agência bancária. Sem dinheiro na conta, foi obrigado a entregar a aliança, mas não se conformou. Foi atrás do bandido e recuperou a joia que estava na boca do ladrão. Mais uma vez, os capixabas se mostram indignados com a política brasileira. A Terceira Ponte se vestiu de verde e amarelo. E na Praça do Papa, em Vitória, mensagens de apoio à Operação Lava Jato e o protesto contra o Congresso Nacional. Está foragida a mulher suspeita de matar a esteticista que estava grávida do marido dela. A vítima foi morta a facadas. Vizinhos ouviram os gritos de socorro, mas não deu tempo. Gleice Kelly morreu dentro do próprio apartamento. IFES de Santa Teresa suspende as aulas por causa da virose misteriosa. Mais de 130 alunos e professores foram afetados pela doença. E a noite que seria de alegria acabou com o pai esfaqueando o próprio filho. Os dois entraram em luta corporal, brigaram por causa de uma rodada de cerveja. O domingo de Enem para os estudantes que não fizeram a prova no mês passado porque havia ocupação de escolas. Teve a tradicional correria dos atrasados e gente achando as questões mais fáceis esse ano. Ponciano e a batalha para seguir de bike para o trabalho. Faltam ciclovias, a pista é estreita. O TN mostra os riscos que os ciclistas enfrentam no trecho entre Vila Velha e Vitória. Policial militar reage a assalto e atira no criminoso. O soldado foi surpreendido quando parou o carro para esperar uma amiga. Você costuma alongar o corpo no dia a dia antes dos exercícios? Nós vamos te mostrar a importância da prática antes e depois das atividades físicas e os benefícios que muitos não conhecem. Entra prefeito, sai prefeito e a Trena continua em ação medindo que deveria ser uma rua calçada em bairro de Vila Velha. E aí, quanto que deu aí? 150. 150? Certeza? Então vamos aqui, vamos recolher o material, vamos recolher. Fazer doação dessa Trena para eles, para ver se o serviço sai aqui mais uma vez. Partiu. Emprego, não deixe de conferir as ofertas que abrem a semana. E mais, Natal chegando, é hora de fazer aquela listinha de presentes. Ho! Será que tem alguém que não merece nenhuma lembrancinha, hein? Pronto, falei. Natal chegando, é hora de fazer aquela listinha de presente. Tem alguém que não merece ganhar nada? De jeito nenhum? Rapaz, vamos botar aí que ela muito magoou meu coração, entendeu? Que machucou meu coração, me fez chorar. O nosso retorno é bem rapidinho, amigos. Não saiam daí, até já. Já de volta, mais um início de semana, hoje 5 de dezembro de 2016. Faltam exatos 20 dias para o Papai Noel. Por isso que eu vim com a minha gravata vermelha em homenagem ao Papai Noel. Só falta barba branca, coisa que eu não tenho porque eu sou jovem. E jovem tem barba pretinha. Pigmentação perfeita da pele, essas coisas. A tinta é boa, né? Também. Não conte meu segredo. Olha, pessoal, o TN começa com a história do ladrão que surpreendeu um empresário dentro da agência bancária. Com um facão, o assaltante exigiu dinheiro e objetos pessoais. O empresário disse que não tinha dinheiro e chegou a mostrar um extrato bancário. Foi quando o ladrão pediu a aliança e fugiu. Indignado, o comerciante perseguiu o homem, que acabou preso com 3 alianças dentro da boca. O empresário estava nesta agência bancária na Avenida Champanhar, no centro de Vila Velha. Era por volta das 2 horas da tarde. Como sempre faz, ele checou se não havia alguém estranho por perto. Foi quando ele percebeu a presença de um homem que não parecia querer realizar uma operação bancária. O empresário estava certo. Ele já entrou, botou a mão dentro da blusa e já veio gritando, perdeu. Ele tirou uma faca bem grande, uma faca... Não era um facão, mas uma faca bem grande, meio que enferrujada. Ele pediu dinheiro, pediu relógio, pediu celular. Eu disse que não tinha. Ele pediu para mim bater nos bolsos. Eu bati, ele não percebeu que eu estava com a chave do veículo. Ao ser abordado pelo homem, o empresário disse que não tinha dinheiro. Chegou a apresentar o extrato da conta bancária. O suspeito exigiu que a vítima desse a aliança e mostrou que estava com uma faca grande e enferrujada. O empresário entregou a aliança, mas queria o anel de volta. Esperou o suspeito dar as costas
para iniciar a perseguição. O empresário correu quarteirões atrás do suspeito, chegou a abandonar os chinelos pelo caminho, pedia ajuda. Ele era muito magrinho, ele estava correndo muito, então eu larguei o chinelo para trás e comecei a gritar, pega ladrão, pega ladrão. E quando ele chegou na esquina da praça, próximo do semáforo, tinha um policial apaisando juntamente com a sua esposa. Nisso o policial pediu para ele parar e ele falou com o policial que se o policial entrasse na frente, ele ia furar ele. E nisso eu passei pelo policial e continuei correndo, pega ladrão, pega ladrão. O suspeito, este homem que aparece na foto, só parou após pular em uma casa abandonada e se ferir. A polícia militar realizou a prisão do envolvido. Ele foi levado para a delegacia de Cobilândia, em Vila Velha. Só que eu não consegui de forma alguma encontrar minha aliança. E nisso eu fui em direção ao elemento indignado, eu falei, eu quero minha aliança, quero minha aliança. E o policial, cadê a aliança dele, cadê a aliança dele? Ele cuspiu, ele estava com as 3 alianças dentro da boca. Graças a Deus ninguém se machucou, a gente está aqui no DPJ, aprenderam o bandido e recuperaram os nossos pertences e graças a Deus deu tudo certo. 3 alianças na boca, deu sorte de não engasgar, hein? Não engolir, se engolisse o seu coliforme ia sair casadinho. O homem foi autuado por roubo. Agora, quem anda de bicicleta pela Grande Vitória enfrenta o perigo de bueiros abertos, vias esburacadas, sem sinalização alguma, Ingrid e amigos. Olha, os riscos aumentam pela falta de ciclovias. Pois é, Torino, em alguns trechos elas até existem, mas na maior parte do percurso o ciclista precisa redobrar a atenção. Nossa equipe acompanhou as dificuldades dos moradores no dia a dia. Ponciano mora em Vila Velha e trabalha em Vitória. O percurso de casa para o trabalho ele faz de bike e é cada dificuldade que ele enfrenta no caminho. Nós pedimos que ele gravasse o trajeto que considera mais perigoso e o escolhido por ele foi a Lindenberg. Em Cobilândia, a ciclovia acaba e começa a tortura. Que hora que seria a ciclovia, ó? Só arrumar um mountain bike mesmo para passar aqui, ó. Que é a Lindenberg, tá, gente? Perto do Banco do Brasil. Não são poucas as situações arriscadas e estressantes no trânsito para quem depende da bike. Um pouquinho mais de respeito dos carros, passar 1 metro, 1,5 metros longe da gente, em locais que não tem a ciclovia ou a ciclofaixa. E se chover, como é que fica? Não fica, né? Tem que seguir torcendo para não ser surpreendido com o que pode ter embaixo d'água. Não é fácil. Se a situação dos ciclistas já é complicada nas grandes vias, imagine pelo que eles passam dentro dos bairros em vias como esta. Aqui na principal de Novo México, o trânsito é intenso e a falta de espaço é a principal reclamação. A pista é estreita e esse é o espaço que sobra para os ciclistas passarem, nem perto daquele famoso 1,5 metro de segurança. Pela calçada não dá e pela legislação eles nem podem trafegar por ela, tirando espaço do pedestre. Aqui em Novo México é o problema de infraestrutura, foi feito sem, uma via antiga, logicamente foi feito sem pensar nesses outros modais. Então você vê aqui que não tem faixa, não tem acostamento, é um local sem acostamento. E se privilegia o carro, você tem estacionamento para carro, mas você não tem via para que outros modais possam transitar. Maria Elisete mora em Praia das Gaivotas e passa por isso diariamente. É carro estacionado de um lado, motorista que não respeita do outro. Vida de ciclista não é mole. Falta espaço, falta respeito. Um pouco mais de respeito para dividirmos a faixa, porque nós não temos faixa, nós não temos como se deslocar. O número de ciclistas que está sendo se acidentando cresceu muito. Na opinião de quem escolheu a bicicleta como principal meio de transporte, falta também planejamento e diálogo, né? Saber das dificuldades enfrentadas pelos ciclistas é o primeiro passo para começar a melhorar. Nós não queremos transitar na calçada, nós queremos ser respeitados e transitar com segurança nas vias. Também acho, tá? Dado o recado, né? É verdade. Só no ano passado houve 560 acidentes envolvendo ciclistas. Bom, a Prefeitura de Vila Velha disse que, para fazer melhorias, elabora o plano de mobilidade urbana para ajudar a atualizar a sinalização das ciclovias, como quantidade de usuários, tempo de trajeto e finalidade do percurso. Tomara que isso não demore muito, né? Poxa, o DR disse que mais de 5.000 quilômetros de ciclovias estão sendo implantadas em obras já em execução na Grande Vitória. Agora, amigos, a mulher suspeita de matar uma grávida em Vila Velha continua foragida.
O crime aconteceu na última sexta-feira num apartamento na Praia da Costa. A esteticista de 30 anos foi assassinada a facadas. Gleice Kelly Nicolau mantinha um relacionamento amoroso com o marido da suspeita, um advogado. A instrutora de cursos de 39 anos teria matado por ciúmes. A vítima estava grávida de 3 meses. A família de Gleice afirma que ela já vinha recebendo ameaças. Uma delas relatada nesse áudio. Ai, se Gleice, tá fazendo chantagem com meu marido, tá passando mal, perde então desse neném, mas eu amaldiçoo esse neném em nome de Jesus. A suspeita chegou a se apresentar na delegacia horas após o crime e negou ter matado Gleice Kelly. Depois do depoimento, a mulher foi liberada. No último sábado, a justiça expediu um mandado de prisão contra Samanta Novaes da Silva. A polícia chegou a ir até o endereço que consta no inquérito, mas ela não foi encontrada. Olha, gente, a suspeita continua sendo procurada. Com carinho de sempre, selecionamos vagas de emprego para você. São chances para auxiliar de secretaria, analista contábil, ajudante de almoxarife, analista administrativo, recepcionista e analista fiscal. Cadastro no site psicostore.com.br e daqui a pouco tem mais. Era para ser uma noite alegre em família, mas acabou com o pai esfaqueando o filho depois de uma briga em Bandeirante, Cariacica. Essa discussão foi por causa de uma rodada de cerveja no bar. Pai e filho entraram em luta corporal, deram tapas, socos e chutes e depois o churrasqueiro acabou ferido a facadas nas costas e também na barriga. As marcas da briga estavam em todos os lados, na rua, em casa e nas roupas. Robson da Silva Toledo, de 39 anos, esfaqueou o filho, Jonathan Viana Toledo, de 22. Já era tarde da noite de ontem, quando uma discussão entre os dois no meio da rua, em Bandeirante, Cariacica, chamou a atenção dos vizinhos. Eu vi a mulher gritando e ele discutindo, os dois, o pai e o filho. Aí depois eles começaram a bater um no outro. O menino falou, você vai me bater? Aí empurrou o pai quase caiu ali no chão. Aí ele pegou a faca, aí eu escutei um gemido, assim, não tem? Como tivesse metido uma faca. Aí depois eu vi ele voltando, o menino voltando, com a camisa atrás toda ensanguentada. Robson e Jonathan estavam bebendo ontem à noite, quando começou um desentendimento entre eles. O filho estava muito nervoso e decidiu que era hora de ir embora. E no caminho até aqui, na residência de Jonathan, o pai veio junto e eles estavam discutindo bastante. Em um certo ponto, a briga esquentou e o pai puxou uma faca e golpeou o filho. Os próprios moradores levaram Jonathan ferido para o hospital. Enquanto isso, o pai foi indiciado por tentativa de homicídio contra o próprio filho. A menina chamou ele, meu filho foi lá, aí falou, você leva, o Tiago, você leva ele? Aí ele não está aguentando, aí ele deitou, mandou ele deitar. Aí levou ele, pai e o filho. Não existe mais respeito, né? Olha, a polícia já investiga o caso, o pai ainda está foragido e o filho ferido a facadas continua internado. O estado de saúde dele é estável. Um domingo chuvoso e o povo volta às ruas contra a corrupção em apoio ao juiz Sérgio Moro e à atuação da Operação Lava Jato. Para os organizadores, mais de 10 mil pessoas participaram do movimento que reuniu famílias inteiras e também juízes, agentes federais e promotores indignados com a política brasileira. A caminhada teve início por volta das 4h40 da tarde. Manifestantes de Vila Velha atravessaram a terceira ponte e seguiram em direção à Praça do Papa em Vitória, onde se uniram a outros participantes. A manifestação, convocada pelas redes sociais através do movimento Vem Pra Rua, reuniu milhares de capixabas que não se intimidaram com o tempo chuvoso. Estou aqui desde o início, chovendo, não desisti. Vamos esperar e foi maravilhoso esse encontro com o pessoal de Vila Velha. Eu estou vindo da rua hoje para retirar essa petralhada, todos esses vagabundos, todos esses corruptos para a prisão, mandar todo mundo para a prisão, fazer uma faxina no Senado todinho. As cores verde e amarelo estavam por toda parte. Juntos cantaram por diversas vezes o hino nacional. Este
Este participante vestido de homem das cavernas chamou a atenção para um país que parece não evoluir. A gente quer passar a mensagem que se continuar desse jeito, eles vão fazer a gente voltar à idade da caverna. Então fazer com que o povo se manifeste contra essa situação, porque realmente está insuportável, o povo está sofrendo muito e estamos vivendo um mundo muito atrasado, né? Porque tem atrasado tudo realmente. Os manifestantes exibiam faixas e cartazes contra a corrupção e em defesa da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Também criticaram as 10 medidas contra a corrupção votada na Câmara dos Deputados durante a madrugada da última quarta-feira. Todos ficaram comovidos pela tragédia que aconteceu. Infelizmente, na calada da noite, eles foram antiéticos e imorais e foram lá e aprovaram essas medidas na surdina contra a população brasileira. Então a mordaça não foi colocada só na Polícia Federal, ela foi colocada na boca de todos os brasileiros. O manifesto também apoiou magistrados. Entre as medidas anticorrupção está a possibilidade de juízes e promotores responderem por crime de abuso de autoridade. A nossa associação se juntou com a associação de todos os juízes federais do trabalho, Ministério Público Federal, estadual, justamente para poder garantir as nossas prerrogativas, porque são prerrogativas que defendem a sociedade. Então a gente não pode se intimidar. A gente tem que lutar para que a gente seja independente e para poder defender, como eu disse, a sociedade, que é o nosso objetivo único. Por volta das 6h30 da noite, o movimento pacífico chegou ao fim. Muitos voltaram para casa com a esperança de ter de volta o Brasil do povo e poder oferecer às gerações futuras um país melhor. Eu gostaria que não tivesse nem corrupção nem violência. Bom, apesar da organização estimar o número de participantes em 10 mil pessoas, a PM disse que cerca de 3 mil capixabas foram às ruas. Bom, independente de números, que a voz do povo, eleitor, seja ouvida. E vamos combinar que a corrupção, de fato, é o câncer desse país. Natal chegando, é hora de fazer aquela listinha de presentes, né? Esse ano vão ser só lembrancinhas que o negócio tá feio. Mas e aí, tem alguém que não merece ganhar nada? De jeito nenhum? Quem é, hein? Os políticos brasileiros merecem cadeia, eles. Presentão pra eles. Ah, não tem ninguém não que não vai. Todo mundo merece, eu acho. Nossa, mas é difícil, pior que todo mundo merece. Todo mundo comportou direitinho. Pô, todo ano nós estamos aí, mas sempre tem que dar aquele presente carinhoso para aquela pessoa especial. Todo mundo merece um presentezinho, né, no final de ano. Todo mundo se comportou? Todo mundo, graças a Deus. Eu acho que a esposa, essa aí merece mais ainda. É ela que merece, que ela que cuida de tudo, que faz tudo pela gente. Ih, tá difícil. Tá difícil. Tem gente que aprontou e não merece nada. Não merece nada, tem. Não tem nenhum que te decepcionou, não? Rapaz, vamos botar aí que ela muito magoou meu coração, entendeu? Que machucou meu coração, me fez chorar. Esse aqui é pronto comigo, tem hora. Pode dar presente a ele? Por que dá presente a ele? Tem lembrancinha? Não, vai dar ter não. Ah, uma amiga minha, nem entra na lista. Mas ele já mandou a cartinha pro Papai Noel, e aí? Aí ele vai ganhar do Papai Noel, ele não vai ganhar de mim. Mas aqui o Papai Noel aqui. Mas o Feliz Natal vai ter e o abraço, né? O abraço vai ter, lógico. Pronto, falei, né? Falei. Pronto, falei. Pronto, falei e abracei. As aulas do campus do IFES em Santa Teresa foram suspensas por causa de uma virose misteriosa. De acordo com a coordenação do campus, mais de 130 alunos e professores foram afetados pela virose. Olha o campus aí. Os primeiros casos começaram a aparecer na última sexta-feira, quando um grupo de 30 estudantes foi levado ao pronto atendimento local com tontura, diarreia e vômito. O surto também atingiu moradores da comunidade.
Para o médico do IFES, trata-se de uma virose altamente contagiosa. As aulas foram suspensas durante toda essa semana, viu? Hoje cedo, a Vigilância Sanitária recolheu amostras de água, alimentos e buscou vetores de transmissão do vírus. Não é de hoje que a gente escuta que antes e depois de fazer exercício tem que alongar ou relaxar. Mas você sabe a diferença entre os dois? Eu não sei. Rafael Schuller foi descobrir pra gente, né? E não é que há o momento certo para fazer cada um deles? Vamos aprender agora? Vamos. Vamos lá. Muita gente faz exercícios, mas são poucos os que preparam o corpo antes da corrida, de uma pedalada ou outra atividade. Fazer um aquecimento primeiro é importante porque já deixa o organismo pronto para aguentar o tranco. No início seria legal fazer um aquecimento articular para você preparar o seu corpo para o treino, bombeando sangue para as áreas que você vai trabalhar, mais nutrientes, oxigênio. E no final a gente fazer um relaxamento. Não um alongamento buscando muita flexibilidade, mas um alongamento buscando relaxar a musculatura. Mas existe uma diferença que é bom ser entendida. O aquecimento é para não começar o exercício com o corpo frio. E o famoso alongamento é algo mais completo. Ele deve ser feito separado do treino. E uma sessão dura algo em torno de 20 minutos. Cada treino tem uma forma de se aquecer. Uma corrida, geralmente, o cara começa com uma caminhada ou com alguns movimentos educativos da corrida, para depois ela começar correndo. Alguns exercícios de força, como o crossfit e outras modalidades assim, eles fazem a liberação miofacial, que é você pegar os nódulos de tensão do seu corpo e liberando aquilo ali, soltando as suas fibras, para depois fazer um treino pesado. A Tami é aluna do Marco. Ela costuma correr e faz funcional. Sempre antes de uma série de exercícios, o treinador passa o aquecimento. O alongamento a gente faz mais pós o exercício, né? Mas para acalmar, para entrar na rotina do trabalho, né? Para chegar em casa, tomar um banho e trabalhar já mais relaxada, para não naquele gás do exercício mesmo. Então, dá um relaxamento, é bem gostoso no final do exercício. Tão importante quanto o aquecimento antes do treino é fazer um relaxamento após o exercício. Porque depois de uma corrida, por exemplo, a musculatura vai estar contraída. E com uma determinada série de movimentos, dá para aliviar aquela tensão do exercício. Para a Tami, é um alívio fazer o relaxamento, porque assim ela não sente aquelas dorzinhas chatas depois de fazer um treino mais puxado. O treino flui melhor, os resultados vêm melhor, o pós-treino é melhor, porque você não fica com aquela dor, aquele desconforto que dá quando você, principalmente quando você está mudando de série ou começando a malhar, que dá aquele desconforto. Então, assim, o alongamento ajuda bastante. Legal, Tami. E com o verão chegando, muita gente aumenta os treinos e aí não pode esquecer mesmo dos alongamentos ou relaxamentos, né? O ideal é fazer com um profissional de educação física. Ele vai mostrar o jeito certo e assim evitar lesões e desconfortos. Pessoal, no bairro Aribiri, em Vila Velha, uma rua é destaque, viu? Mas não é por boa coisa, não. Ela é a única que não tem calçamento. E nós já mostramos esse problema. São apenas 150 metros de rua. Um trecho pequeno que causa uma dor de cabeça enorme para os moradores. Então, partiu o descaso? Partiu o bairro. E aí, quanto que deu aí? 150. 150? Certeza? Então vamos aqui, vamos recolher o material. Vamos recolher. Fazer umas contas aqui. De fevereiro a dezembro, 10 meses. 10 meses, 300 dias, 150 metros de rua. Se a prefeitura tivesse calçado meio metro por dia, esta rua já teria sido concluída. Mas eu acho que eles estão sem equipamento de trabalho. Fazer doação dessa trena para eles, para ver se o serviço sai aqui mais uma vez. Partiu. Rua João Pinheiro da Silva. Em Aribiri, Vila Velha, ela se destaca por uma simples questão. É a única que não tem calçamento. Já fizeram reunião aqui até debaixo de chuva. A gente veio, a rua ficou cheia de gente, colocaram cadeira na rua umas 2 vezes.
A rua ficou cheia. A gente só perdeu tempo. Em fevereiro deste ano, o Partiu Bairro esteve no mesmo local mostrando o problema. Na ocasião, quem me ajudou foi o Davi, o repórter mirim. Lembram dele? Hoje nossa equipe de reportagem veio aqui na rua João Pinheiro de novo para ver se a prefeitura cumpriu com a promessa dela de vir asfaltar a rua. É, Davi, 10 meses se passaram e... pá! A prefeitura não fez nada. Os problemas e os transtornos ainda continuam os mesmos, viu, amiguinho? Cláudio, me diz uma coisa, e a oficina inaugura quando? Vai chamar a gente pro churrasco de inauguração? Como é que tá isso aí? Já tá trabalhando nela ou não? Tá bem difícil porque esses políticos não ajudam a gente também, né? A prefeitura... Aqui, ó, o carro não consegue entrar quando se estiver chovendo porque agarra o carro ali, o cliente fala que em vez de consertar vai quebrar meu carro. E além de terem que esperar pelo calçamento, quando tem de fazer manutenção, são os próprios moradores que fazem. É, isso mesmo. Quando quebrou a tampa do bueiro, foram eles que fizeram uma vaquinha, compraram cimento, fizeram a tampa e colocaram no lugar. Foram vocês, né? Fizemos uma vaquinha, pedimos a um pedreiro, fez e colocamos a tampa no local. Depois de um tempo, a prefeitura passou com a máquina, conseguiu quebrar ele, tirar e não veio consertar, entendeu? Então, depois de todos os esforços que nós fizemos aqui, eles vieram e conseguiram estragar. Que beleza, hein? Exatamente. E não é só o calçamento que não chega. Dependendo do tamanho da chuva, o socorro também não. Teve umas 2 vezes que uns 2 moradores diferentes passou mal aqui na rua e quando o SAMU chegou, pelo fato da rua estar esburacada lá em cima, não conseguiu descer. Tiveram que recolher as macas do fundo do carro e tiveram que descer empurrando as macas para poder recolher os acidentados e levá-la para cima de novo. Porque entrar aqui em dia de chuva é difícil. Entra prefeito, sai prefeito e os 150 metros de rua continuam fazendo parte da amnésia pública. Quem sabe a próxima administração tenha um lapso de memória e pavimente os 150 metros. Isso, 150. Anotaram? Só não podem fazer um orçamento dizendo que vai gastar R$1,5 milhão para fazer esses 150 metros, né? Pois é, a gente está falando de 150 metros, gente. É até um pecado não fazer, né? Verdade. Tanto transtorno para os moradores. Bom, a Prefeitura de Vila Velha disse que o bairro Aribiri está incluído no pacote de obras de revitalização, com a estrada Jerônimo Monteiro, recuperação da rede de drenagem, nova pavimentação e sinalização. Pacote de obras. E prometeu ainda esta semana fazer a limpeza do canal Aribiri para auxiliar o esgotamento da água da chuva e reduzir os alagamentos na região. E outros projetos para o bairro serão analisados no orçamento de 2017. Mas que os 150 metros de rua não fiquem esquecidos. É isso aí, perfeito. Fim de semana de Enem para mais de 23 mil candidatos capixabas. Quem fez as provas foram alunos que tiveram o exame adiado por causa da ocupação das escolas por manifestantes. No segundo dia de prova do Enem, muitos candidatos tiveram que correr para não perder o exame. Essa mulher estava ansiosa, tentando atravessar a rua para entrar nesta faculdade particular em Vitória, onde ia fazer a prova. Já essa estudante, que disputa uma vaga no curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Espírito Santo, chegou bem tranquila. Ela disse que foi melhor fazer parte do grupo que teve a prova do Enem adiada. Acho que vai ser mais tranquila do que a prova do Enem que teve no mês de novembro e eu tô com uma boa expectativa, acho que tá bem mais tranquila, a pressão tá menor, a ansiedade e tudo mais. Outros candidatos compartilharam da mesma opinião. Melissa afirmou que a prova aplicada no início do mês de novembro estava mais difícil. Eu achei injusto para os outros, mas para mim foi mais vantajoso, porque eu também tive mais tempo de estudar.
Uma segunda aplicação do Enem foi necessária porque muitos colégios que serviriam como locais de prova no mês passado estavam ocupados por estudantes que protestavam contra a PEC 55, que prevê um teto para gastos públicos. Aqui no Espírito Santo, mais de 23 mil candidatos participaram desta segunda edição do Enem. Neste domingo, os alunos fizeram as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e redação. O tempo máximo para a realização do exame foi de 5 horas e 30 minutos. Natália acha que o tempo é curto, mas vai fazer de tudo para se dar bem na prova. Para mim, a prova do domingo é mais difícil por causa de questão de matemática e o tempo é muito curto. Então você tem que fazer redação, português e matemática muito rápido. Para muitos estudantes, a mudança de data não fez diferença, principalmente para quem se preparou durante o ano todo. Eu acho que quem estudou já vem de uma demanda. Um mês só eu acho que não fez muita diferença não. Mas assim, foi bom para quem já estava estudando para poder revisar. Tem um tempozinho que a gente vem se preparando, então não fez muita diferença não. Os portões foram fechados à 1 da tarde em ponto e a aplicação da prova começou 1h30. Mas teve gente que não conseguiu entrar. Só aqui no estado foram 9 mil faltosos. Os gabaritos do Enem serão divulgados na próxima quarta-feira. Um policial militar reagiu a um assalto e baleou um ladrão no bairro Itacibá, em Cariacica. O soldado parou o carro em frente a um salão de beleza, onde esperava por uma amiga dona do estabelecimento. O PM percebeu a aproximação de um adolescente e um comparsa armados. Olha a perna do menino aí machucada, viu? Os bandidos anunciaram o assalto e começou o tiroteio. Um dos disparos atingiu a perna do menor. O outro assaltante conseguiu escapar. A arma do policial foi recolhida. E um militar aposentado teve a casa invadida por assaltantes e levou um prejuízo de mais de R$70 mil. Os criminosos levaram principalmente joias e essa não foi a primeira vez que a residência foi invadida, não. Em uma das ocasiões, teve um fim trágico, a morte de uma filha. O portão é baixo, dava para pular, mas os criminosos o arrombaram para não dificultar a passagem. Para entrar na casa, pelo segundo andar, quebraram os cadeados e usaram uma chave micha nas portas dos fundos. O militar aposentado de 69 anos, que voltava da igreja com a esposa, não demorou a perceber que tratava-se de uma ação criminosa. Liguei logo para a polícia mandou uma viatura aqui, né, que eu expliquei. Aí subiram, olharam, não tinha ninguém. Em seguida, meu filho chegou também. Com a polícia também, vasculharam tudo, não encontramos nada. Aí fomos ver para o juízo. O quarto em que as joias da esposa estavam ficou assim, todo revirado. Anéis, pulseiras e cordões de ouro foram levados, assim como todos os relógios da pedagoga, um deles avaliado em R$40 mil. Ela não usava com medo de ser assaltada, que ela tem um medo de assalto danado. Então deixava em casa. Mas os bandidos não pararam no closet. O militar aposentado fez uma lista com que ele e a esposa deram falta até agora para levar para a polícia. Entre os pertences, 3 televisões. Uma delas enorme, de 60 polegadas. Essa pessoa que veio buscar isso aqui veio de carro. Que para levar uma televisão daquele tamanho, tem que ser de carro. Tá? A pé não sai carregando uma televisão daquela na cabeça. E não é uma pessoa só, não. É mais do que um. Você consegue estimar o prejuízo aí? Já fez as contas? Ah, já. No mínimo, uns R$70 mil. A impressão é de que os bandidos sabiam exatamente o que queriam. Prova disso é que um dos carros da família estava estacionado na garagem com a chave na ignição, mas eles nem perceberam. Essa não é a primeira vez que a casa da família é invadida e as lembranças são tristes, difíceis de recordar. Eu pedi minha filha por causa de um vagabundo, entendeu? O vagabundo entrou aqui num dia, no dia seguinte eu achei que tivesse voltado, atirei nele pela porta dos fundos, né, da casa de baixo, a bala pegou no ferro e matou minha filha. Esperei não, vivo a vida, né? A gente não supera um trauma desse. Mas tudo isso só faz aumentar a revolta de quem se considera um prisioneiro da violência e da legislação. Hoje o bandido, né, que fica solto e nós ficamos presos, né? A polícia não pode fazer nada. Não tem como fazer. Que triste história, realmente difícil superar. Que a polícia se empenhe e prenda esses bandidos que deixam marcas terríveis na vida de pessoas de bem, como o militar que acabamos de mostrar.
Segunda-feira, 5 de dezembro, vamos aos destaques do Jornal Tribuna. Empresas reduzem horário de trabalho para evitar demissões. Na foto principal, povo volta às ruas contra a corrupção. Policial reage a assalto, atira e prende bandido. Prefeitura apresenta mudanças em 80 bairros de Vitória a partir de hoje. MEC expulsa universitários por fraude no Enem. Helicóptero cai e mata noiva a caminho do altar. E você vai ler ainda no Jornal Tribuna de hoje, no AT2, nunca entendi as mulheres. Mãe e viúva de jogador brigam em velório. E ainda, Marinha em guerra no sul do estado. A seguir, veja como conquistar a sua vaga de emprego para caixa, estoquista, gerente de loja, vendedor, analista financeiro, eletricista de manutenção e gerente de restaurante. Gosto muito. A gente volta já já, porque hoje é segunda-feira e amamos vocês. 12h34. Sai daí não. Já estamos de volta com vagas de emprego para caixa, estoquista, gerente de loja, vendedor, analista financeiro, eletricista de manutenção e gerente de restaurante. Cadastro no site lincepsicologia.com. Vaga de emprego sempre uma esperança para o nosso telespectador, é verdade, se você está aí desempregado. Quero mandar um abraço especial para o pessoal do Álvares Cabral. Esse fim de semana eu fui lá, numa feijoada que teve do Ferreira Neto, muito boa por sinal. E muita gente perguntando por você. Obrigada. Mandando abraços para você. Obrigada. Olha, obrigado pessoal Obrigada pela recepção, pelo carinho que vocês têm com o Tribuna Notícias. Acho que a gente tenta fazer o melhor para o telespectador sempre, não é isso? É verdade, Torinho. Né? A gente tem todo carinho aqui, fazemos com muito carinho para você. Estamos aqui todos os dias, levando informação de uma forma muito legal, muito emprego, séria. É isso aí. Vem aí Débora Moraes com o seu Ronda Geral. Hoje vai entrevistar o major da Polícia Militar do Espírito Santo. Vocês vão saber daqui a pouco. Um bate-papo muito interessante para você. 7h20 da noite. Jorge Bitt te espera também com carinho de sempre no Tribuna Notícias, segunda edição, viu? Ok. Beijos e até amanhã, meio-dia em ponto. Beijo, tchau, pessoal. amigos. Tchau, tchau. Até amanhã.